Ô Pedro, você que tem muito contato aí com o pessoal do Flamengo, manda um zap pro Vini. Ó, Vini, mete uns 3 gols contra. Você vai chegar aqui no Rio de Janeiro, a gente levanta, faz uns 3, isso dá uma cabeçada meio torta que bate aqui e tá tudo resolvido. Entrega. Deixa o flamenguista curtir o Mundial dele, pô. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Nós vamos estar aqui reagindo aos comentários da ESPN falando sobre o Flamengo. O Flamengo que contratou novamente o Gerson, está perto de fechar com o goleiro Agustin Rossi, goleiro que atualmente joga pelo Boca Juniors. Goleiro que não está feliz lá no time dele, a condição financeira do país dele, do país que ele atua, não está legal, ele está recebendo muito pouco e o Flamengo tem interesse nele, é um goleiro muito bom, conhecido por pegar pênaltis, e até agora são esses dois reforços que o Gerson já está confirmado e o Agustin Rossi está para fechar com o Flamengo. E o Flamengo está muito bem, mesmo se não contratar mais ninguém, até porque as contratações do meio do ano passado, junto com as renovações que precisavam ser feitas, deram muito êxito para esse elenco que manteve a sua base forte e vai lutar por títulos agora em 2023. Mas espero que contrate mais jogadores com experiência. Vamos lá, vamos ver esse trechinho aqui da ESPN. Se inscreva no canal, hein? Passamos por São Paulo, Minas, também pelo Sul e agora a gente vai para o Rio de Janeiro com a atualização do Flamengo. Pedro Henrique Torres chega mais uma vez, que ainda o papo é mercado da bola e os projetos para 2023. Tudo bem, Mari? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde também, Mari Pereira, também o Dom, que todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Flamengo que tem alguns projetos ainda, né? Apresentou o Gerson ontem no Ninho do Urubu, camisa 20, o novo camisa 20 do Flamengo. O Gerson foi apresentado, mas hoje o Marcos Braz, também Bruno Spindel, seguem para Buenos Aires com um projeto Rossi, projeto do goleiro, para ocupar ali talvez a vaga do Diego Alves, para disputar uma vaga com o Santos. O Santos está muito bem consolidado, mas para ter como alternativa também, o Flamengo que tem essa questão de time de Copas, time da Liga, foi assim durante todo o ano. Então o Flamengo vai a Buenos Aires com um pré-contrato redigido, bem redigido ali para o goleiro acertar. Ele tem contrato com o Boca até o meio do ano e aí depois vai tentar uma reunião com o Riquelme, ali o dirigente do Boca Juniors, o ex-jogador muito famoso, para tentar a liberação imediata. Se o Boca não topar por um acordo financeiro, aí ele fica para chegar no meio do ano mesmo. É essa a tentativa do Flamengo no momento para ter esse goleiro que já vem muito bem encaminhado há algum tempo. O Flamengo esperou a virada do ano para fazer essa viagem e assinar esse pré-contrato com o Rossi, Mari. A gente tem uma tela, Pedro, que a gente vai colocar também sobre o Rossi, para a gente mostrar os números dele, né? Pelo Boca Juniors na temporada passada. 46 jogos, 22 sem sofrer gols, ali quase metade das partidas, 47%. 35 gols sofridos, uma média de 0,7 por partida. Fica com a gente aqui no debate, tá, Pedro? Mas eu quero ouvir os nossos comentaristas. Porque o Santos é um goleiro mais do que provado que né? Assumir a posição, é dele, não sai, não tem nada de goleiro de Copa, goleiro de campeonato. Muito seguro, né? A posição é dele. Quando o Flamengo vai atrás do Rossi, mostra que, assim, se tiver qualquer problema, o nosso nível não vai ser um goleiro que muito tempo o Hugo foi colocado, às vezes, exposto, né? Por essa questão. E o Diego Alves já sem condição física, o Flamengo fica muito exposto. Isso que clima, né? O Diego também teve alguns momentos dentro do Flamengo. E o Rossi também é uma afirmação de, olha, Boca Juniors, estou indo aí tirar o seu goleiro. E também mostra um pouco do que a gente estava falando agora, em comparação ao momento Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo estão num grupo do futebol brasileiro hoje que estão só os dois. O Palmeiras nessa questão de não conseguir dar profundidade ao elenco e o Flamengo consegue dar esse passo adiante, né? Você já tem um time forte, está buscando o Gerson, que vem para também a mesma coisa, um cara vem para ser titular. O Rossi é um cara que vai dar toda estabilidade, até em alguns jogos mesmo, querer tirar o Santos, colocar o Rossi. Pênaltis, né? Exato, então você está falando de dois goleiros de altíssimo nível.
Então, para mim, o Flamengo é um clube assim que o mercado chancela o quanto que ele já estava inserido no topo do futebol nacional, mesmo sem o mercado que estava fazendo, já veria naturalmente brigando pelos 3 títulos, que é a questão que a Mari falou, o começo de ano foi ruim, até a coisa se acertar, e isso acabou custando o brasileiro. Esse time já naturalmente seria candidato a tudo, mas mesmo assim está buscando para ter um elenco com uma profundidade absurda. É um time preparado para eventuais convocações de seleção, que é sempre um problema para calendário. Então, assim, de repente, vai saber o que vai acontecer no próximo ciclo de Copa do Mundo. Vai que o Santos, de repente, entre no plano do Brasil para ser um terceiro goleiro. Você já está muito bem preparado com o Rossi. Então, para mim, é um Flamengo que dá o passo adiante. E ainda com essa possibilidade, né, da saída do Hugo, ainda tem aí toda essa questão. É interessante como o Flamengo ele dá uma olhada no mercado ali para justamente buscar... Não sei se os melhores, mas uma regularidade interessante do profissional, né? O Rossi é esse caso, é um goleiro muito bom. Quer falar? Não, que eu ia perguntar para o Pedro. Foi mais pela oportunidade de mercado, Pedro, por entender a questão do pré-contrato, ou já era um objetivo do Flamengo ter um goleiro que pudesse assumir a posição nesse sentido? Olha, Mari, nesse caso aí, unir o útil ao agradável, né? A gente pode dizer assim, porque o Flamengo queria um goleiro para a vaga ali do Diego Alves, já vinha sendo falado bastante há muito tempo ali, desde, enfim, antes do Santos, que o Flamengo gostaria de ter até um outro goleiro para acompanhar o Diego Alves também, fazer essa transição. Chegou o Santos, o Hugo muito irregular, até tem essa possibilidade de saída do Hugo também para o Vissel Kobe, como informou o companheiro Léo Burlá do UOL. Ele pode ir sim para o futebol japonês. E aí o Flamengo observou essa oportunidade mesmo de mercado, essa chance do Rossi aí. E tem, como você já ressaltou aí, eu já venho dizendo há algum tempo, essa vaidade do Flamengo de querer se impor no mercado sul-americano. Então tem essa chance de tirar um goleiro do Boca Juniors. O Boca fez muito esforço para manter o Rossi. O Rossi bateu o pé que não queria a renovação de contrato. Então o Flamengo já chegou ali daquele canto de sereia para trazer o jogador. Então o Flamengo é muito imponente mesmo no mercado sul-americano. E esse canto de sereia do Flamengo no mercado sul-americano, essa imposição, a gente pode fazer também para o Quinteiro, que é uma possibilidade que o Flamengo está avaliando. Muito lamentada a saída dele, o meia colombiano do River Plate, um ídolo lá. O Flamengo está analisando também. Então, o Flamengo começa a ser temido no mercado sul-americano também. Isso tem uma vaidade dos dirigentes. Eu torço muito para que, além das contratações, o trabalho do Vitor Pereira dê muito certo no Flamengo. Porque ele no Corinthians se mostrou ser um ótimo treinador. E não foi porque ele ganhou títulos ou algo do tipo, mas ele tinha um elenco limitado, um elenco um pouco envelhecido ali, com algumas peças que tinham que ter tempo reduzido em campo por conta do desgaste físico. Um deles era o Renato Augusto, e um que se machucou foi o Paulinho. Então, os reforços do Corinthians não renderam o esperado, e mesmo assim ele conseguiu fazer o Corinthians jogar bem. Então eu torço para que o Vitor Pereira consiga fazer o Flamengo jogar bem com os jogadores que tem, com as peças que tem. Vamos lá. Esse aqui do clube da Gávea, Ninho do Urubu. E já enfraquece 2 possíveis rivais do continente, né? Isso é interessante também. E no caso do Rossi, eu acho que é uma briga muito sadia também, por conta da posição. Você busca um goleiro experiente. O Santos está muito tranquilo. Não é uma posição carente do time de jeito nenhum. O Flamengo, nesse quesito, tá o Santos mais do que provado que ele é capaz. E assim, a gente tinha falado ontem, Dom, que você não estava aqui, estava eu, a Mari, o Pedro e o Eugênio que estava aqui. A gente falava assim, caramba, o Flamengo, de toda essa condição que ele tinha, o ano com... Né, a gente reforça o Dorival, que fez um trabalho que a gente achou muitíssimo satisfatório, né? No sentido de taças, enfim. Mas o Flamengo, mais ambicioso ainda, ele já leva uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Cada vez mais, no sentido assim, é meio óbvio, o foco é o Mundial. E cada vez mais é assim, o primeiro semestre já pode ser decisivo para o Flamengo falar assim, meu ano tá bom. Ele pode chegar em fevereiro e falar, galera, óbvio que ele sempre vai querer mais. Ele não tá montando um time para um torneio. Mas é para o Mundial ser chegamos. Começou o ano. Para mim, já, agora o que vier ainda, dá até para zoar, né? A Libertadores é lucro aqui para mim, porque acabei de ganhar um Mundial. Eu entendo, e acho que pega muito pro torcedor brasileiro. Imagina você ganhar um Mundial para cima do Real Madrid, o maior clube de futebol do mundo. Mas, a meu ver, sinceramente, dentro da minha visão do futebol brasileiro, para mim o maior ainda é ganhar a Libertadores. Para mim a Libertadores é maior que o Mundial. É que o Mundial tem toda essa vaidade do time europeu, mas está falando de uma competição que valoriza toda a sua temporada, a regularidade que você tem.
Uma coisa é uma competição que você ganha ganhando 2 jogos. Então, assim, para mim, é você ir lá no Mundial, fazer o seu trabalho, se ganhar, excelente. Mas ainda, para mim, o maior que o Flamengo fez na temporada passada mesmo foi ganhar a Libertadores. Acho que isso é mais importante. Então, se o Flamengo terminar... Quais são os 2 principais títulos que o Flamengo poderia ter? Para mim, na ordem, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu quero Libertadores e quero o Brasileiro. Acima de Mundial. É que o Mundial parece que passou a ser um carimbo da Libertadores anterior, sabe? E pra mim não precisa. Fechamos essa Libertadores com o Mundial. Então, eu acho que tem essa ambição ainda, como se fosse uma extensão, assim, sabe? Exato. Da competição. Tem essa chancela, acho que ela é pesada, mas para mim ainda o ano do Flamengo tem que ser o ano inteiro, não é o primeiro semestre. Se ganhar o Mundial, acho que a cobrança para ganhar a Libertadores e Brasileiro tem que seguir da mesma forma, até pelo time que está montando. Acho que o calendário é pesado, tem o desgaste, mas olha esse elenco. Você consegue apontar 20 jogadores que seriam titulares em qualquer time do Brasil. Ô Pedro, você que tem muito contato aí com o pessoal do Flamengo, manda um zap pro Vini. Ó, Vini, mete uns 3 gols contra. Você vai chegar aqui no Rio de Janeiro, a gente levanta, faz uns 3, isso dá uma cabeçada meio torta que bate aqui e tá tudo resolvido. Entrega. Deixa o flamenguista curtir o Mundial dele, pô. Quem sabe o Gerson já deu uma maciada nele, homenageando com a camisa 20, né? Tentando chegar lá desse jeito, fazer uma maciada de leve. O Flamengo sempre fala, tem que passar primeiro da semifinal, né? Porque aqui no Brasil sempre é passado como vexame, não chegar na final e tudo mais. Mas todo mundo fala bastante aqui. Até o Marcos Braz, nas primeiras entrevistas deles em 2023, já falou, olha, aquela provocação no vestiário foi só na empolgação lá na hora, foi uma brincadeira de momento e tudo mais. Agora vamos levar muito a sério e tal, isso aqui. Mas todo mundo trata, é aquele título quase impossível. É o que falta para essa geração, né? A de 2019. Porque o restante, eles já levaram todos os títulos possíveis aqui, os títulos do mundo real, digamos assim. Esse negócio sem trocadilho. Esse negócio de semifinal e Marrocos me dá um calafrio. Não gosto no Mundial tem que passar. Semifinal de Mundial e pré-Libertadores. E Marrocos, esse é um negócio que mexe comigo. Vamos mudar de assunto. Tem outra coisa pra gente falar do Flamengo? Não, inventa um assunto aí, Dom. Fala de outro. O Messi, viu, jogador. Falando ainda voltando bem rapidinho em relação ao Rossi, o Flamengo ele vai no mercado com uma intenção bem clara, né? Quando ele busca os seus jogadores. Mas já é um movimento em que jogadores querem defender o Flamengo. Sim. Se já era um time grande, obviamente sempre foi, por conta da torcida, camisa pesada, etc. Hoje, o projeto fortalece o Flamengo a ponto dele praticamente ganhar quase que todas as disputas comparado com times daqui do Brasil, né? Em relação a jogadores. E comparando o mercado, analisando o perfil, é mais ou menos o que o Bayern de Munique tem feito na Alemanha, assim. A gente falou sobre isso ontem. Então, de bayernização, né? Acho que não é um domínio, uma hegemonia, embora o Flamengo seja o time que todo ano tá ganhando taça. Mas é que tem o Palmeiras na cola. Exato, você ainda tem uma disputa que na Alemanha não existe. Mas do ponto de vista, eu vou pegar o goleiro do Boca aqui. E ele querer vir. O Quinteiro do River, assim. Esse poder de convencimento, não só da questão que é bem colocada pelo Pedro da vaidade, assim, do lado do Flamengo, mas dos próprios jogadores de quererem se juntar a esse clube, assim, do poder de atratividade desse clube, eu acho que dentro da perspectiva de mercado, eu acho que é bem plausível a comparação. Ô, Pedro, obrigada, tá? Pelas informações, que daqui a pouco a gente já tem que encerrar aqui o programa também. Valeu, viu? Tá bom, Mari. Sempre um prazer aí participar com vocês. Um beijo pra você, pra outra Mari. Um abraço aí pro Dom. Valeu. A gente fica aqui nesse minutinho final aqui no estúdio. Porque é isso, né? É óbvio que para usar o termo bayernização, precisa de não existir rivalidade. Sim. E existe. E existe, E a gente precisa ter muito respeito com o que as equipes têm feito ao longo desses anos. Palmeiras, o próprio Atlético mesmo que por uma temporada. Na verdade, o que a gente está avaliando é o comportamento do Flamengo. Que pode levar porque, por exemplo, se o Atlético, a bomba tá para explodir lá. Exatamente. O Palmeiras, sei lá, óbvio que o torcedor do Palmeiras não quer ouvir isso, mas sai um Abel, sai sei lá, qualquer coisa, o Flamengo ele tem caminhado para ir se segurando e crescendo cada vez mais. Pessoal, então esse foi o vídeo. Peço a você se inscreva no canal, ative o sininho. A gente tá vendo que o Flamengo ele tá conseguindo trazer nomes importantes. Não tá trazendo aquela penca de reforços e tal, mas trouxe o Gerson de volta. Tá indo atrás de um goleiro reserva, um goleiro importante. E eu acho que isso é o que importa para um time que já tá bem estruturado. Trazer contratações pontuais que vá, de fato,
ajudar o elenco e não para preencher espaço que não precisa ser preenchido. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, tamo junto, valeu.